Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática. O meu nome é Mário André e a nossa aula de hoje vai tratar do seguinte, tá? A gente vai falar sobre ponto, reta e plano. O que acontece então? Acompanhe comigo aqui na tela. Nós temos aí os fundamentos da geometria, onde nós temos três elementos básicos e bem importantes que são justamente o ponto, a reta e o plano. Esses três elementos são chamados de elementos primitivos. Por que eles são primitivos? Porque todo e qualquer elemento da geometria, eles vêm desses três elementos, de um ponto, de uma reta e de um plano. Vamos aqui à leitura do texto rapidamente. Por meio da atenta observação do mundo natural que o cerca, o homem descobriu uma grande variedade de formas. Não se esqueçam que, quando a gente fala em formas, estamos tratando de geometria, certo? Continuando aqui, vejamos. Algumas dessas formas apresentadas na natureza, com regras e princípios de organização bem definidos e regulares, é a forma geométrica, onde essa forma geométrica a gente tem ela presente nas plantas, nas casas das abelhas, conchas do mar e também nos desenhos rupestres presentes nas cavernas. Logicamente que a gente também consegue verificar e a apresentação de outras formas nos mais variados lugares que a gente consegue ver no nosso cotidiano, certo? A geometria é o ramo da matemática que estuda as propriedades das figuras planas, ou seja, figuras bidimensionais, e das figuras que possuem volume, que são as figuras tridimensionais. É importante você verificar isso aí, tá, gente? O único tipo de figura que possui volume são as figuras tridimensionais. Quando a gente fala em tridimensional, a gente vem, né, de três dimensões. Então, a gente passa a ter comprimento, largura e altura, certo? Então, as figuras tridimensionais, elas possuem esses três elementos, comprimento, largura e altura. E devido ao fato de nós termos uma altura, então a gente consegue definir o volume dessa figura. E é essa falta da altura, vamos dizer assim, ou ausência, que vai diferenciar uma figura tridimensional de uma figura bidimensional. Por quê? Porque a figura bidimensional, ela não possui altura, certinho? Continuando aqui, vejamos. Na nossa próxima cartela, nós temos o seguinte. Nós temos os três elementos, como eu disse, falei agora há pouco, tá? Que são os elementos primitivos da geometria. Esses três elementos, eles não precisam de definição para nós sabermos que eles existem. Então, por exemplo, nós temos aqui o primeiro elemento, que é o ponto. O que é um ponto? Um ponto é um ponto. Independente da sua espessura, independente de como ele vai ser construído, seja com uma caneta, com uma grafite, com uma ponta de uma faca, tá? Independente disso. Então, vejamos aqui o texto, olha lá. Podemos dizer que um ponto é a base de toda a geometria. Ele não tem dimensões, ou seja, um ponto ele não possui altura, não possui largura e muito menos comprimento. O próximo elemento importante dentro da geometria é a reta. A reta ela é a junção de infinitos pontos, ou como diz o texto aí, é o prolongamento de um ponto, tá? E a reta ela não tem início e não tem fim. Por exemplo, a linha do horizonte. É importante você verificar, pessoal, que quando a gente vai desenhar uma reta no caderno, por exemplo, a gente usa uma régua, onde geralmente essa régua ela possui 30 centímetros de comprimento, tá? Quando a gente faz essa reta, a gente não está trabalhando com a reta diretamente, né? Dita, vamos dizer assim. Por quê? Porque toda e qualquer reta ela é infinita. Se a reta ela é infinita, eu estou pegando somente um pedaço dela. E esse pedaço a gente chama de segmento de reta, tá bom? Então, quando você pega no seu caderno,
né, no seu caderno de desenho e vai desenhar alguma figura, você está desenhando a figura com segmentos de reta. Até porque, devido ao fato de ela ser uma figura infinita, a gente não tem como saber onde ela começa e muito menos onde ela vai terminar. Voltamos aqui para a cartela agora, vejamos. O próximo elemento é o plano. O que é o plano? O plano é a junção de várias retas ou o prolongamento de uma reta, como está dito aqui no texto. Por exemplo, a superfície de uma mesa. Eu acredito que, nesse momento, você esteja em algum cômodo da sua casa, seja no seu quarto, na sala, independente de onde for. Esse cômodo deve ter um chão. E esse chão é justamente o plano que a gente vai trabalhar dentro da geometria, onde esse plano é onde você consegue, de repente, apoiar outros elementos, né? Você consegue andar sobre ele, por exemplo, tá? Então, esse plano, ele é formado pela junção de várias retas ou pelo prolongamento de uma reta. Para que isso tudo fique melhor explicado ou fique melhor de você acompanhar, vou passar aqui um vídeo para você ver agora. Acompanhe comigo. Ponto. Podemos definir como um encontro em duas retas, ou a menor representação geométrica no plano. Reta pode ser definida como o deslocamento de um ponto. Plano, por sua vez, pode ser definido como o deslocamento de uma reta. Ok, pessoal, então você acompanhou no vídeo aí tudo que eu já vim lhes falando desde o início da aula, né? O que é ponto, o que é reta e o que é plano. Vamos aqui voltar para a cartela para você ter uma noção melhor. Vejamos. Na nossa próxima cartela temos aqui o seguinte. Nós temos que o ponto é a menor unidade geométrica existente, logicamente, dentro da geometria. E como eu lhes falei agora há pouco, tá? O ponto ele não tem dimensão. Independente da espessura que você faça esse ponto, ponto vai ser sempre o ponto. Por isso também que um ponto ele é um elemento primitivo, tá bom? Porque ele não precisa de definição para saber que ele existe, né? Então, tem aqui essa informação, veja, que o ponto ele não tem dimensão. E o próximo elemento, que é a nossa reta. E a reta, ele é o prolongamento de um ponto, ou, na verdade, é a junção de infinitos pontos. Infinitos pontos formam uma reta. Porém, para você conseguir identificar uma reta, basta você ter 2 pontos, tá? 2 pontos nos definem uma reta. Porém, uma reta ela é formada por infinitos pontos. Quando a gente fala de plano, acompanhe comigo na tela novamente. Quando a gente fala de plano, a gente está falando de o prolongamento de uma reta, ou, na verdade, a junção de infinitas retas. Ora, se uma reta é formada por infinitos pontos e um plano é formado por infinitas retas, não se esqueçam que a gente também pode afirmar que um plano ele é formado por infinitos pontos, tá certo? Então, o plano, ele geralmente, tá? Ele é identificado aqui no caso, justamente pelo prolongamento ou pela junção de infinitas retas. E para a gente representar esses elementos, o que acontece? Nós temos aqui a representação de um ponto, a gente sempre vai utilizar as letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, nós temos o ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto M e assim sucessivamente. E aí, de repente, pode ser que você pergunte, espera aí, professor, mas qual dessas letras eu vou utilizar? Depende muito da questão que você vai trabalhar ou do modo que você quer representar o ponto. Contanto que você sempre escreva o nome do ponto ou a nomenclatura dele, utilizando uma letra maiúscula do nosso alfabeto.
seja de A até Z, tá bom? Voltamos aqui para a tela, olha só. Nós temos aqui, então, como eu lhes falei, o seguinte exemplo, olha lá. Eu tenho aqui o nosso ponto P. P, letra maiúscula do nosso alfabeto. Quando a gente for representar uma reta, tá bom? Essa reta, ela sempre é representada por letras minúsculas também do nosso alfabeto. Então, nós podemos ter, aqui no exemplo, reparem, as retas, uma reta A, uma reta B, uma reta C, uma reta D e assim sucessivamente. Geralmente, pessoal, vocês vão encontrar nos livros de atividades ou em exercícios as retas nomeadas com essas 3 letras, seja uma reta R, seja uma reta S ou seja uma reta T. Mas não se esqueçam que o mais importante é que você verifique sempre que a reta tem que ser nomeada com uma letra do nosso alfabeto, sendo essa letra na forma minúscula, tá bom? Continuando aqui, voltemos para a tela. Nós temos também a nomenclatura de um plano. E para a gente nomear um plano, esse plano a gente vai utilizar letras do alfabeto grego. Por exemplo, alfa, beta, gama, teta, iota e por aí vai, tá? E, geralmente, essa letrinha ela fica aqui nos cantos do plano, seja no canto inferior direito, seja no canto superior direito, ou nos cantos inferior ou superior esquerdo, tá? Independente da posição dessa letra grega, saiba que é dessa maneira que a gente vai sempre nomear um plano. Então, vamos fazer aqui uma revisão bem rápida. Ponto, a nomenclatura desse ponto, a gente utiliza uma letra do nosso alfabeto, sendo essa letra uma letra maiúscula. Reta, quando a gente for nomear uma reta, sempre utilizaremos uma letra do nosso alfabeto, sendo essa letra uma letra minúscula. E quando a gente for nomear um plano, nós iremos sempre utilizar uma letra do nosso não, né? Não é nosso alfabeto, tá? Mas a gente vai utilizar sempre uma letra do alfabeto grego, seja ela alfa, beta, gama, teta, iota e assim sucessivamente, tá bom? Então, olha lá, por que de repente é importante você perceber que existem nomenclaturas diferentes para elementos diferentes? Justamente para que você não confunda, durante a resolução de uma atividade, por exemplo, você não misture as ideias. A gente, quando falar em um elemento A, que elemento é esse? Depende. Se o A for maiúsculo, estamos tratando de um ponto. Se o A for minúsculo, estamos tratando de uma reta. E se estivermos trabalhando nessa atividade ou nesse exercício com alguma letra grega, estamos trabalhando ou estamos tratando na atividade de um plano, tá bom? E é importante você verificar que esses 3 elementos, sendo eles primitivos, a gente consegue com facilidade até identificá-los no nosso cotidiano. Seja uma caneta, quando você faz um desenho, aliás, você começa o desenho geralmente com um ponto, o chão que a gente pisa, a rua que você anda na sua cidade, tá? Então, tudo isso a gente consegue identificar a existência desses 3 elementos primitivos. Agora, na continuação da nossa aula, vou chamar aqui a nossa dinâmica local interativa. Então, vejamos, pessoal, na nossa DLI, nós temos aí uma atividade onde você tem que fazer o seguinte, vamos aqui a leitura rápida. Atribua os conceitos de ponto, reta ou plano a cada uma das situações a seguir. E aí nós temos a marca da ponta de um lápis no papel, o piso da sua sala de aula, a cabeça de um alfinete, uma corda de violão bem esticada, um grão de areia ou um campo de futebol. O que você tem que fazer aí é justamente associar cada um desses elementos
onde nós estamos acostumados a vê-los no nosso cotidiano com um dos 3 elementos primitivos da geometria. Então, resolva a sua atividade aí, tá bom, na sua casa, e daqui a pouco a gente volta para conversar sobre ela.
Ok, pessoal, então estamos de volta para fazermos a correção da nossa DLI. E aí, o que vocês acharam? Foi fácil, foi difícil, foi mais ou menos? A aula ajudou bastante aqui para você conseguir fazer com êxito a sua atividade? Comentem aí que eu quero saber, viu? Vamos fazer aqui a nossa correção, então. Acompanhe na tela. Nós temos aí, então, para atribuirmos conceitos de ponto, reta ou plano a cada uma das situações a seguir. Bem, a primeira delas nos fala sobre a marca da ponta de um lápis no papel. Quando você vai começar a escrever ou a fazer um desenho, por exemplo, a primeira coisa que você faz ao colocar a caneta de encontro ao papel, ou lápis também, é fazer um ponto. Então, aqui a nossa primeira resposta é um ponto, certo? Então, a caneta, a marca da ponta, aliás, de um lápis no papel, ela forma um ponto. O piso da sua sala de aula. Pessoal, se você consegue andar sobre ele, ou se você consegue colocar objetos acima dele no caso o piso, logicamente, né? Então, estamos tratando aqui de um plano, tá? Então, aqui, a nossa segunda opção, ela se equipara ao plano, que também é um dos elementos primitivos da geometria. A letra C trata da cabeça de um alfinete. Geralmente, pessoal, a cabeça de um alfinete, ele é uma bolinha colorida. E por se tratar de ser uma bola, estamos tratando aqui, então, de um ponto. Perfeito? Então, nós temos aí até então, letra A, ponto, letra B, plano, e letra C, ponto também, tá? Só completar aqui o O, que ficou meio... Isso, agora sim. Letra D, uma corda de violão bem esticada. Pessoal, toda vez que falarmos em corda, a corda, ela tem ideia de uma reta, tá? Ainda mais se ela estiver bem esticada. Então, aqui, a nossa letra D se trata de uma reta. Perfeito? Espero que sim, hein? Um grão de areia. Então, você tem aí, de repente, uma praia, seja de mar, ou seja de rio, né? Ou você tem uma construção onde você consegue pegar um monte de areia na sua mão. Mas se você vai pegar apenas um grãozinho de areia, esse único grão, ele representa um ponto, tá bom? E por último, nós temos um campo de futebol. Importante aqui, pessoal, seja um campo de futebol ou uma quadra, a ideia é a mesma. Por quê? Porque nós podemos colocar, né, nesse campo, pessoas praticando futebol e a bola rolando sobre ele, logicamente. Então, se isso acontece, estamos tratando aqui de um plano, tá bom? Então, vejamos. Nós temos aí essas 6 alternativas com 6 resultados diferentes, né? Logicamente, cada qual dentro da sua particularidade. Eu quero que você coloque aí no chat agora para eu saber como é que foi a sua atividade. Se você acertou tudo, se você teve alguma dificuldade para resolver alguma dessas questões, tá bom? Ou se de repente a aula faltou alguma ideia para você conseguir resolver a questão com bastante êxito, tá certo, pessoal? Mas o mais importante aqui é a gente sempre verificar isso, tá bom? Que quando a gente trabalha os elementos primitivos da geometria, estamos trabalhando com ponto, com reta e com plano, tá? E todo e qualquer elemento dentro da geometria, ele sempre será formado com esses 3 elementos primitivos, independente do seu tamanho, independente da sua espessura. Só para você verificar aqui rapidamente, vou colocar aqui na tela o gabarito dessa questão, olha só. Então, nós temos aí as respostas, ó. O ponto A, aliás, a letra A, resposta foi um ponto, como nós vimos. Na letra B, a resposta foi um plano. A letra C, a resposta foi um ponto. A letra D, a resposta foi uma reta. A letra E, a resposta foi um ponto.
E a letra F, a resposta foi um plano. Vou aproveitar aqui rapidamente para te mostrar o seguinte. Vamos supor que você vai desenhar aqui uma figura, tá? Essa figura aqui, ela tem 3 dimensões, certo? É uma figura tridimensional. A gente chama essa figura de paralelepípedo, tá bom? E essa figura, reparem, ela é formada pela reta, que é essa parte que eu estou riscando aqui agora. Ela é formada por pontos, que são os vértices onde as retas se encontram. E ela é formada também por um plano, né? Onde esse plano é essa parte que eu estou achurando agora aqui na figura. Então, é importante você verificar, pessoal, que esse conhecimento básico, ele é justamente chamado básico por causa disso, porque você tem que tê-lo como base para conhecer todos e quaisquer elementos dentro da geometria. Tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado aqui da aula. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se encontra numa próxima. Valeu, pessoal!